Sagrado coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Jesus Cristo entrou no céu a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. Por seu intermédio, peçamos, de coração puro, suas abundantes graças em favor da união da Igreja e de toda a humanidade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. O que seria esse pecado contra o Espírito Santo? Uma palavra dura que a pessoa solta no momento de raiva? Para se falar de pecado, é necessário ir além do ato do que as aparências podem nos induzir a pensar. Essa intuição lida no contexto em que Jesus repreende os que pecam contra o Espírito Santo pode nos ajudar a compreender esse versículo. Esse pecado aparece nos três sinóticos, e nos três tem a mesma característica. Pode-se dizer que Jesus não é acusado de fazer o mal, mas de fazer o bem em nome do maligno. Ao expulsar os demônios, os mestres da lei o acusam de fazê-lo em nome de Beelzebu. Justamente quem deveria perceber melhor do que os outros a ação de Deus neste mundo a atribui ao diabo. Jesus responde falando do pecado contra o Espírito Santo. É comum que se interprete esse versículo como fechamento à ação de Deus ou como ofensa a Ele. O risco disso é ignorar o contexto da fala de Jesus. O contexto ajuda a perceber que o tal pecado acontece ao ver a libertação dos oprimidos, a cura e a salvação, mas não se reconhecer que isso acontece por obra de Deus, atribuindo-se esse bem ao demônio. Há vários exemplos disso. A polarização política dos últimos anos criou inimigos em todos os lugares. Nessa lógica, a religião parece ter se tornado o espaço de quem precisa de inimigos. Figuras religiosas com atuação em favor dos mais pobres se tornaram alvos preferenciais. Quem atua em favor dos mais pobres ou denuncia as injustiças tem seu agir atribuído ao demônio. Pecar contra o Espírito Santo é atribuir o bem ao diabo. Quem faz isso não tem perdão. Oremos.
Pai, que te fazes presente na história pelas mãos e pelas palavras proféticas daqueles que continuam tua obra de justiça e paz, concede-nos a pureza de coração e a retidão de caráter, para vermos tua bondade no agir dos irmãos. Amém. Sagrado coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.